Muito boa noite a todos. Agora são 6 horas e 6, 7 minutos, acho que é isso que eu estou enxergando. Se eu estou enxergando bem um pouco ainda. Pessoal, quero agradecer aqui a presença dos vereadores da casa, presidente Rogério, vereador Ivan, vereador Daniel, vereadora Dani, Douglas, os nossos servidores. Agradecer a população que estiver nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje aqui a gente está dando cumprimento a mais uma etapa sobre a discussão da lei orçamentária para o ano de 2026. Né? Só para retomar aqui algumas questões. A gente já teve, no primeiro semestre, um trabalho que a gente fez explicando alguns conceitos sobre o plano plurianual, sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Logo depois, a Prefeitura, dentro do prazo previsto, mandou os projetos de PPA, da LDO. Tivemos a audiência, que a Prefeitura é responsável, que trata da elaboração das peças orçamentárias. Depois, também teve audiência sobre a elaboração da lei orçamentária específica. Né? A primeira audiência foi sobre o PPA e a LDO. 2 semanas atrás, a gente teve a nossa audiência sobre a discussão do PPA e da LDO. E hoje a gente está tendo audiência para tratar da discussão sobre a lei orçamentária. Tá? No primeiro momento, eu vou tratar com vocês alguns conceitos, só para fazer uma introdução, explicar algumas questões técnicas sobre a questão da lei orçamentária, tentar fazer da forma mais resumida possível, porque ele é um assunto extenso, mas vamos tentar abordar alguns pontos principais. Na sequência, a Ana Lúcia vai tratar com vocês alguns pontos específicos daquilo do orçamento da Câmara, tá? Para vocês voltarem a ter a possibilidade de deliberar mais algumas questões sobre o orçamento da Câmara. E depois a gente, como não tem nenhum representante específico do Poder Executivo para fazer mais algum trabalho específico do orçamento como um todo, o Alessandro Chaguri vai apresentar alguns pontos que a gente destacou na lei orçamentária. Até aqui tudo bem? Vamos dar seguimento então. Tá? Só para lembrar vocês, então, que hoje a gente está cumprindo mais um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está previsto lá no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, né, com relação a essa audiência pública. Muito bem. Né? Um primeiro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês é essa questão da importância e o propósito constitucional do orçamento. O orçamento público, em sua função primordial, destina-se a diminuir as desigualdades sociais. Né? Qual que é a intenção da gente ter um orçamento bem trabalhado? Não é identificar problemas no município para procurar resolver esses problemas? Então é por isso que a gente tem que ter sempre uma peça orçamentária bem feita para poder trabalhar essas questões. Né? Uma função primordial, né? Diminuir desigualdades sociais. Em um país sabidamente desequilibrado, onde há fome e pobreza, o orçamento deve atuar contra as discriminações a favor da oportunidade para a maioria da população. Eu tenho essa percepção, né? A gente tem que trabalhar o orçamento público sempre com foco naqueles que mais precisam da administração pública. A gente sabe que sempre a população mais necessitada que tem a maior necessidade de ter uma intervenção maior da população, do orçamento público. Agradecer a presença aqui dos ex-vereadores Raul e Marquinho Paulino também, obrigado pela presença. A lei orçamentária, né? Então é a lei que completa agora a tríade orçamentária prevista na Constituição Federal. Lembra que a gente já tratou das outras duas? O plano plurianual, que tem vigência por 4 anos, a LDO, que traça as diretrizes orçamentárias, e agora efetivamente a lei orçamentária, que a gente vai ter as ações realmente, né, as atividades e os projetos que a administração pública está prevendo para 2026. Tá bom?
E a LOA tem como objetivo principal o quê? Estimar as receitas e fixar as despesas que serão formalizadas. Só para a gente entender aqui a base legal, né? A lei orçamentária, então segue o que está previsto na Constituição Federal, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 4.320 de 64, além da questão da nossa Lei Orgânica Municipal. Né? Aqui, ó, a lei orçamentária deve ser apresentada à Câmara até o dia 31 de outubro, né, pelo Poder Executivo. A iniciativa da lei orçamentária é do Poder Executivo. Tá? Lá na nossa lei orgânica, lá no artigo 29, ó, compete à Câmara Municipal, né, votar as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Essa palavra aqui, ó, votar, tá vendo? Ó? Então, quem elabora o orçamento? Poder Executivo. Quem delibera e vota? Poder Legislativo. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Aquilo que a gente estava comentando, ó. Nível municipal, identifique e compreenda o orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento da Seguridade Social. São os 3 orçamentos, né? O orçamento ele é um só, mas para efeitos de estudo se divide dessa forma aqui. Tá bom? A gente tem uma questão histórica aqui, que é a questão de não valorizar o planejamento orçamentário, né? Isso aqui não é só aqui em Anhembi não, tá? Isso aqui é histórico no Brasil todo. Né? Tem se observado que poucos gestores públicos dão a devida importância à LOA, elaborando-a apenas como medida de cumprimento obrigatório, sem planejar adequadamente a alocação de recursos prioritários. Isso levou a críticas de que o orçamento público se tornam peças de ficção. E existe muito essa crítica aqui. Quem está na política há mais tempo sabe que muitas vezes, quando se discute uma peça orçamentária, fala assim, isso aí não serve para nada, é só para cumprir uma formalidade. Quer dizer, e perde uma oportunidade muito grande de se planejar bem um município. Né? A gente vai depois lá no final ver as atividades e os projetos que estão previstos na lei orçamentária para 2026 e a gente vai ter uma oportunidade de discutir alguns pontos aqui. E é importante ter essa compreensão, porque a partir do momento que agora já está tramitando aqui na Câmara aqui, né, e está na Comissão de Orçamento e Finanças, né, a hora que puder apresentar as emendas, vocês vão ter a possibilidade de apresentar, eu falo vocês, os vereadores, né? Vocês vão ter a possibilidade de apresentar emendas no orçamento, vão ter as emendas impositivas de vocês, né? Que vocês vão poder usar esse instrumento para ver, concretizar alguma política pública que vocês dão prioridade. Então é importante ter essa noção de que o orçamento não pode ser uma mera peça de ficção. Ela tem que servir como peça de planejamento para se tornar efetivo. A lei de responsabilidade fiscal aqui, ó, preza muito por essa questão de transparência, publicidade e responsabilidade da gestão fiscal. Né? Exige que os recursos orçamentários sejam previstos como garantidores de políticas públicas, lá, aquilo que a gente estava comentando, ó, e não meras imposições para atender a mandamentos legais. Tenham isso aqui, ó, isso aqui eu acho interessante. Ó, o orçamento público é uma bússola que orienta a administração municipal. Né? É isso, o orçamento tem que servir para orientar a gestão pública. O aspecto legal, aquilo que eu comentei agora também, ó, o conteúdo da lei orçamentária. Né? Então a LOA, são 3 orçamentos dentro disso aqui, é para efeito de estudo. Tá? O orçamento fiscal, que é referente aos poderes do município, né? Então aqui no caso legislativo e executivo. Um orçamento de investimento das empresas em que o município direto e indiretamente detém a maioria de capital social. No caso da Anhembi não existe, tá? Então não se aplica, mas consta na lei orgânica do município, porque eventualmente pode ser que seja instituída alguma empresa municipal. E o orçamento da Seguridade Social. O 4º item aqui, que é uma questão mais recente, né, que são as questões das emendas individuais impositivas, né, prevista, que começou a ser instituída no Brasil através da emenda constitucional 86 de 2015. Certo? Só para a gente entender alguns conceitos, né? Então,
a receita pública é fonte de financiamento dos gastos públicos. E sua previsão dos valores deve ser arrecadada ao longo do exercício. O exercício, aqui no caso nosso, aqui no Brasil, aqui corresponde ao calendário civil também, tá? Então, quando a gente fala do exercício financeiro, aqui no Brasil corresponde ao ano civil. Então, fala exercício financeiro de 2025, corresponde exatamente a 1º de janeiro a 31 de dezembro, certo? É isso. Opa, passei aqui. Deixa eu voltar. A responsabilidade na gestão fiscal exige a previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente. As receitas públicas municipais são originárias do quê? Dos tributos municipais e das transferências constitucionais, legais e voluntárias da União e do Estado. Então, os exemplos de tributos municipais aqui, a gente tem o IPTU, né, taxa de lixo que pode ser instituída no município, né, contribuições de melhoria, o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e taxa de alvará. Tá? Aqui são alguns exemplos. As receitas, segundo a Lei 4.320, são desmembradas em espécies, aqui só para vocês saberem que existe essa divisão aqui também, tá? Para efeitos de estudo também, receitas correntes, receitas tributárias. E a gente fala muito da questão da receita aqui, né, que é aquilo que para manter as políticas públicas. A gente sabe que num caso do município de um porte pequeno como a Inhambi, né, as receitas próprias, que são os impostos que a gente viu ali, IPTU, ISS, eles são insuficientes para manter toda a estrutura da administração, né? Então a gente é muito dependente das transferências constitucionais e legais ali, né? FPM, né, a cota parte do ICM, então tem essas transferências constitucionais que ajudam a gente a manter. E também tem a questão das transferências voluntárias, que muitas vezes os vereadores são muito cobrados de fazer essa ponte com os deputados estaduais, deputados federais, para conseguir as emendas, né, que estão faladas, né, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, né, que são essas transferências voluntárias também, que faz parte do bolo todo das receitas que ajuda a manter a estrutura municipal. As despesas públicas aqui, então o que são as despesas aqui? É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade, certo? Uma regra fundamental: nenhuma despesa pública pode ser realizada se não for autorizada pela LOA ou mediante créditos adicionais. Então, tem que ter uma rubrica prevendo aquela despesa, senão não pode ser realizada, certo? Da mesma forma, nenhum programa ou projeto pode ser iniciado se não tiver incluído na LOA. Investimentos que ultrapassem o exercício financeiro, lembra que a gente comentou agora, que no caso do Brasil corresponde ao calendário civil também, eles não podem ser iniciados se não estiverem contidos no PPA, certo? Restrição orçamentária aqui, ó, as despesas não podem ultrapassar o valor autorizado, exceto se houver crédito adicional. Aquela situação que a gente de vez em quando encontra, né, a abertura de crédito adicional suplementar, quando existe uma ficha que precisa ser majorado seu valor ali no caso, ou especial quando não tinha aquela previsão inicial. A questão da lei de responsabilidade fiscal, ó, para criar despesa aqui, ó. Então, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, uma despesa somente pode ser realizada se cumprir as seguintes condições simultâneas: o impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor, e os dois subsequentes, demonstrar que a despesa não afeta o cumprimento das metas fiscais, que está nas peças orçamentárias, e apresentar a compatibilidade com o PPA e a LDO. Isso aqui também para a gente reforçar isso daqui, que a gente já constantemente a gente trabalha aqui na Câmara, aqui, né, o ciclo de execução da despesa. E vocês, vereadores, são muito cobrados muitas vezes com relação a como que está isso daqui, né? Então a execução da despesa segue esse checklist aqui, ó. Então como que vocês vão avaliar? Planejamento e crédito.
a despesa deve estar no PPA e LDO e ter crédito orçamentário suficiente na LOA ou via créditos adicionais. Aquilo que a gente acabou de falar. Você não pode fazer uma despesa se não tiver essa previsão orçamentária aqui. Na sequência, a contratação deve respeitar as normas de licitação, dispensa ou inexigibilidade. Na sequência, o empenho, né, que é a primeira etapa prevista lá na Lei 4.320, a primeira etapa da despesa, tá? Que é o quê? A reserva do valor no orçamento. Isso aqui é importante, ó. O empenho deve ser prévio à realização da despesa, tá? Senão fica sujeito até a responsabilização criminal, caso não se respeite isso daqui. Programação financeira. Deve haver a garantia de recursos disponíveis para o pagamento futuro. O que quer dizer isso aqui? Não basta muitas vezes você ter o orçamento, mas não ter o dinheiro. Às vezes você tem a ficha orçamentária disponível, mas você não tem o financeiro aqui depois. E a liquidação ocorre quando se verifica o cumprimento do que foi contratado, recebimento do bem ou serviço, né? Aqui na liquidação é que o responsável vai atestar se aquele serviço foi prestado ou se aquele bem foi entregue para a municipalidade, e aí sim pode ir para a próxima etapa. Né? Qual que é a próxima etapa? O pagamento. Né? A despesa é efetivamente paga após a liquidação. Então, quer dizer, confirmou que foi feito o serviço, confirmou que foi entregue o bem, aí você faz o pagamento. Né? E depois a questão do controle. A despesa deve ser remetida ao órgão de controle para verificação dos preceitos legais e contábeis. Quem que é o órgão de auxílio ao Poder Legislativo que faz isso aqui? Vocês lembram? Tribunal de Contas. Né? Esse que é o órgão auxiliar do Poder Legislativo na questão do controle aqui. E lembrando que o Poder Legislativo ele exerce o controle externo, né? Aqui, só para também complementar aqui, o ciclo de execução da despesa, né? Então, aquela questão que a gente debateu muito no começo do ano, né? E que talvez agora seja um momento de verificar como que já ficou, desde o começo do ano, como que se está agora, né? Então, despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, né? Que são classificadas como restos a pagar processados. As despesas empenhadas, não liquidadas e não pagas, restos a pagar não processados. Que teve até aquele debate na questão, que teve uma questão, que existe uma questão contábil, né, que isso aqui é considerado como passivo, mas juridicamente a gente demonstrou que não seria uma dívida efetivamente, né, porque se não foi liquidado, porque não foi comprovado que foi feito a entrega do bem ou o serviço prestado, né. Mas tem tudo isso também. E essas despesas não empenhadas aqui, enquadradas depois como despesas de exercícios anteriores. É uma situação também que toma muito cuidado com isso aqui, né? Porque o fato gerador em si aconteceu num exercício financeiro e só no outro exercício é que se empenhou e se liquidou e pagou depois. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado com essas situações também. Então, o controle da despesa pública é a espinha dorsal da responsabilidade fiscal. E isso aqui, tanto para os vereadores, né, que são eleitos para exercer essa função de fiscalização, mas como a população, de uma forma geral, tem que ter a compreensão disso aqui. Né? O prefeito com a sua equipe, né, o chefe do Poder Executivo com a sua equipe, eles são gestores de dinheiro público. Né? Então, ter esse acompanhamento, ter essa fiscalização é saudável para a democracia. Né? Então é importante ter essa noção aqui. E aqui dá um exemplo. Né? Assim como o engenheiro não pode iniciar uma obra sem o projeto aprovado e material reservado, o gestor não pode gastar sem prévia autorização na lei orçamentária, sem garantir o impacto financeiro futuro e sem cumprir o ciclo obrigatório de empenho, liquidação e pagamento. A lei orçamentária anual é apenas uma obrigação legal. Ela é um contrato social mais importante de um município. Exige que a receita seja prevista com rigor e que a despesa seja fixada com clareza e responsabilidade. Isso aqui, depois a gente vai conversar no final da apresentação sobre aquilo que está sendo apresentado para a gente, se está tendo a devida clareza, se está faltando mais informações, e se estiver faltando informações, a gente cobrar essas informações, tá bom? Garantindo que cada real arrecadado se converta em serviços públicos e políticas que atendam a população.
Só para vocês entenderem, né, que as fontes de estudo que eu utilizei são desses dois autores aqui, né, do Agostinho Vicente Paludo e do Mário Galavotti. Tá certo? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não? Tranquilo, então? Então, eu vou passar a palavra para a próxima apresentadora aqui, que vai ser a Ana, né? Agora, né? Então, eu vou passar a palavra para a Ana, tá bom? E a gente vai conversando na sequência. A Ana vai trabalhar um pouquinho aquilo que está constando no orçamento específico da Câmara. Certo? Vamos passar para o próximo lá, então? Você vai usar lá, Ana? Não, não precisa não. Bom, boa noite a todos. Eu vou falar mais especificamente com relação aos números, né, do nosso orçamento. Vou falar brevemente, porque obrigado, né, Rodrigo. O Rodrigo já deu uma explicação aí geral. Acho que ficou bem claro os pontos que nós vamos falar. Para iniciar, vou começar aqui. O Rodrigo falou para vocês sobre o PPA e falou sobre a LDO quando nós falamos das ações, né? Aqui na LOA a gente consegue demonstrar, ó, a LOA define os recursos necessários para cada ação constante na LDO. Então aqui a gente consegue demonstrar essas ações, né? Que é a gestão administrativa com um valor de 2.604.000, propaganda e publicidade no valor de 31.000, modernização e manutenção dos ativos permanentes, que é 80.000, escola do legislativo e capacitação de 80.000, totalizando aí o orçamento da Câmara para 2026 no valor de 2.795.000. Aqui eu só coloquei para vocês terem uma ideia, assim, esse orçamento ele foi passado, né, para a prefeitura. E a prefeitura ela já colocou na lei orçamentária. Esse é um resumo do nosso orçamento dentro da lei orçamentária que o Executivo mandou para a gente. Antes de qualquer coisa, eu também quero falar para vocês que, assim, todos esses valores, o ponto inicial foi conversado com a prefeitura, a estimativa de receita para os próximos anos, que a gente colocou no PPA, então, a estimativa de receita para o ano de 2026, foi trabalhado com os índices, né, inflacionários para o próximo ano e sempre respeitando os limites constitucionais, né, o 7% aqui no caso, que é reservado para o Legislativo, que nós chegamos naquele valor do 2.795.000. Esse próximo ponto aí, das ações, igual eu falei para vocês, foi dividido em 4 ações. Aqui a gente consegue visualizar o que tem dentro de cada ação do nosso orçamento da Câmara, específico da Câmara Municipal, né? Os 2.604.000, essa ação gestão administrativa, o que a gente tem dentro? Aqui ele está mais detalhado, né? E dessa forma até que a gente encaminhou para a prefeitura. A gente tem os salários, né? Vencimentos, as obrigações patronais, materiais de consumo, serviços de pessoa física, serviços de pessoa jurídica, serviços com tecnologia da informação, auxílio alimentação, despesas de viagem, né? Aqui a gente consegue detalhar o valor de cada um para chegar nessa primeira ação da gestão administrativa de 2.604.000. Então, aqui a gente tem, como vocês podem ver, eu coloquei embaixo, desde provedor de internet, energia elétrica, telefone, certificado digital, os contratos, tudo que a gente precisa para manter a manutenção dos serviços legislativos aqui dentro da casa. A segunda ação, deixa eu mudar para mim, agora. Propaganda e publicidade. Aqui a gente tem tudo com relação a propaganda e publicidade, 31.000, que são os sites, né, que a gente tem as informações aí hoje a gente tem um contato com o Torrinhas, né, que está no site e tantas publicações de jornal. A ação 3, manutenção e modernização dos recursos de tecnologia e outros ativos permanentes, no valor de R$80.000. Aqui, no caso, é para o nosso imobilizado em geral aqui da Câmara, as máquinas, uma cadeira, uma mesa,
isso no valor para 2026, 80 mil. E a ação 4 é a Escola do Legislativo, formação continuada e capacitação cidadã. Aqui dentro, então, como vocês viram, tem a Escola do Legislativo, né? Essas palestras que o nosso colega, o Alessandro Chaguri, vem trazendo para a gente, ela está aqui dentro. Como também a capacitação não só dos munícipes, mas também que essas palestras são todas com o intuito de trazer os munícipes aqui para dentro da Câmara, sempre abordando assuntos de grande relevância, mas também aqui está a capacitação dos servidores para estarem atendendo cada vez melhor cada pessoa que chega aqui, né? Então, aqui dentro tem esse valor de 80 mil, que é esses três, né? Escola do Legislativo, formação continuada e capacitação cidadã. Esse é o orçamento da Câmara para o próximo ano, esse 2.795. Lembrando que a gente fez uma análise de todos os custos desse ano, com os índices inflacionários para o próximo ano, foi conversado com cada profissional, né, cada servidor, e também conversamos com os vereadores. Certo? Esse último aqui, as emendas impositivas. Igual o Rodrigo estava explicando, as emendas impositivas aí, que a gente está até esperando aproveitar para estar pedindo para os vereadores estarem passando para a gente o mais rápido possível, porque eles têm que estar entrando aí no orçamento. A base de cálculo para o próximo ano é essa receita corrente líquida que a Prefeitura nos passou, esses 57 milhões, referente a 2024, sendo que 2% aí, ele chega no 1.141.905,52. Esse valor, para cada vereador, como vocês podem ver ali, é 126.878,39. Sendo obrigatoriamente que tem que ser utilizado, né, desses 2%, 1% para a área da saúde e o outro 1% para demais unidades orçamentárias. Então, seria aí uma parte de 63.439,20 para a saúde e a outra parte que o vereador vai destinar para uma outra unidade orçamentária. Aí quero aproveitar esse momento para a gente estar pedindo para vocês, os vereadores, para estar encaminhando para a gente o mais breve possível, para que a gente possa incluir aí direitinho no orçamento. Esse é só, resumidamente, esse é o orçamento para o próximo ano. Tá? O Alessandro Chaguri, ele vai falar no geral da Prefeitura, do Executivo, como que está essa lei orçamentária, e depois o Rodrigo volta para dar mais algumas explicações, aí se vocês tiverem, no final a gente conversa, se tiver mais alguma dúvida. Obrigada, hein? Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, presidente Rogério, muito obrigado. Aos que nos acompanham pela rede social, eu fiquei incumbido de tratar dos números acerca da Prefeitura. Vamos lá, projeto de lei orçamentária anual da LOA 2026, esse que é o projeto de lei 29/2025, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2026. A proposta foi elaborada em conformidade com a LDO e com o PPA. Como o Rodrigo bem disse na sua apresentação, a lei orçamentária anual ela tem que estar em perfeita consonância com essas duas, com a LDO e com o plano plurianual. O objetivo da proposta é buscar o equilíbrio fiscal, a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. E o objetivo dessa audiência é assegurar a participação popular no processo de definição das prioridades da administração municipal. É de extrema importância que o munícipe compareça a essas audiências para tomar conhecimento disso. O orçamento total para 2026 é de 58.410.000, dividido em dois grupos. O orçamento fiscal, que representa 39.502.000, e o orçamento da Seguridade Social, fixado em 18.908.000. Essas receitas, elas subdividem-se em arrecadação de tributos, que são os impostos, as taxas, as contribuições,
E as outras receitas, que é o Fundo de Participação do Município, por exemplo, o ICMS, IPVA, as receitas correntes, né, o Fundo de Participação, que é o que mais representa a receita do nosso município, não só do nosso, como também dos municípios menores. E de onde vem esse dinheiro para o município em 2026? Daqui. Analisando a receita líquida total de 58.410, a gente tem esses dados. Transferências correntes, R$ 60.887.000. As transferências correntes são aqueles recursos advindos de outras esferas de governo, como, por exemplo, a gente citou o Fundo de Participação, como os repasses do ICMS, do IPVA e assim por diante. Os impostos, as taxas e as contribuições, 5.005.000. A receita patrimonial, 448, outras receitas, 217.000, alienação de bens, 100.000 reais, e a dedução do Fundeb de 8.247. Aqui a gente tem o detalhamento das despesas por departamento, né? Então, essa despesa de 58.410 é distribuída pelos vários departamentos ali, o que reflete a prioridade da gestão, né, que é a manutenção e expansão dos serviços considerados essenciais. Então, a gente tem aqui Câmara Municipal, 2.795.000, como bem explicou a Ana ainda há pouco. Gabinete de Dependências, 1.810.000. Fundo Municipal de Assistência Social, 2.406.000. Departamento de Administração e Finanças, 5.719.000. Obras e Serviços Públicos, 7.136.000. O Fundo Municipal de Saúde, 16.502.000. Esporte, Lazer e Turismo, 473.000. Aqui nós temos o ensino fundamental, 4.993.000. Creches e pré-escolas, 1.502.000. Fundeb, 9.592.000. Alimentação escolar, 1.573.000, cultura, 64.000, ensino superior, 350.000. Somado aqui o total da educação e cultura, 18.074.000 reais. Também o Departamento de Agricultura, com 370.000 reais. Os encargos gerais do município, 3.049.000. E, finalmente, o Departamento de Defesa do Consumidor, 76.000 reais, somando um total de 58.410 reais. Detalhando as despesas por categoria econômica, ou seja, como que essa despesa vai ser executada, né? Então, o total de 58.410, ela está fixada assim, em despesas correntes, que representam o pessoal e os encargos sociais. Outras despesas correntes, né, a de encargos sociais e o pessoal, 24.900.000. As outras despesas correntes, 27.368. Aí depois temos a despesa de capital, que representa um investimento de 3.413.000. As inversões financeiras, 300.000. Amortização de dívida, 954.000. E a reserva de contingência, 1.401.905. Aqui disposições importantes a respeito do orçamento, né? A LOA estabelece regras para a execução do orçamento. 3 conceitos importantes aqui que a gente deve se ater. Os créditos suplementares. Então, ficam o Poder Executivo e o Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada pela lei. A exceção a esse percentual de 10% aqui são os créditos adicionais suplementares para pagamento de pessoal e encargos, precatórios, amortização da dívida e sentenças judiciais. Ou seja, eles não oneram, não entram aqui nesses 10% acima. E, finalmente, as emendas impositivas, que foram reservadas por meio da ação de governo, 2036, recursos orçamentários no valor de R$ 1.141.000 para emendas parlamentares impositivas individuais dos vereadores, correspondendo a 2% da receita corrente líquida aplicada em 2024.
Basicamente, são essas informações que a gente traz a respeito da lei orçamentária concernente aí à despesa e receita da prefeitura. Agora a gente abre espaço para quem quiser comentar alguma coisa, o Rodrigo vai assumir. Obrigado, Chaguri. Obrigado, Ana. Abre aquele arquivo, por favor, Ângelo. Pessoal, até agora alguma questão? Quer falar alguma coisa? Hã? Chaguri, boa noite a todos. Eu cheguei, já tinha começado um pouquinho, mas eu perguntei para o Rafael e para o Ivan, não tinha comentado ainda. Eu falo a respeito da segurança. Não foi reservado nada, não falaram nada de orçamento para o ano que vem, que vai falar? Foi reservado alguma coisa, Rodrigo, ou não? Um pouquinho que... Na outra que teve, foi reservado, salvo engano, não lembro, os vereadores lembram, foi reservado, não sei, que foi 40 mil para segurança e, no caso, a gente viu o caos que aconteceu, né? Não foi paga a delegada, a segurança ficou à mercê. Eu queria saber se está reservado, né, para o próximo ano aí, uma reserva para a segurança pública, né? Que é o que mais está precisando no nosso município hoje. Vamos ver ali, Mané, agora, o que tem de projetos e atividades previstos. Quem sabe essa resposta sua não esteja aqui agora. Vamos dar uma olhada. Pessoal, opa, deixa eu só ver aqui. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver bem esse quadro aqui? Dá para ver? Então tá, vamos conversar rapidinho aqui, ó. Os programas, né? A gente vê aqui então, ó, os programas que estão previstos no orçamento municipal, tá? Esse daqui, ó, fortalecimento do processo legislativo e da democracia, é o programa que diz respeito à Câmara, tá bom? Dentro desse programa da Câmara aqui, a gente tem 4 atividades, tá? Que estão detalhadas mais para baixo ali. Os demais aqui, encargos gerais, a Anhembi mais forte gestão, cuidar a Anhembi, mais lazer, esporte, turismo, educa a Anhembi mais saúde, a Anhembi mais viva e reserva de contingência, são programas do Poder Executivo, tá bom? Vocês estão vendo que então o total geral aqui dá os 58.410.000, certo? Vamos ver agora, na sequência ali, quais são os projetos e quais as atividades previstas para 2026. Só para fazer uma breve contextualização, assim, projetos. Projetos é aquele que tem um prazo de validade, tem uma data para começar e, em tese, né, a gente brinca em tese, mas é para ter uma data de encerramento. Esses programas são que vão acontecer agora nesse ano, é isso? Esses programas que estão ali agora, ó, cuidar mais a Anhembi, esses são são novos programas que vai estar acontecendo no governo agora 2026, é isso, né? Isso, exatamente, tá? Só para dar um exemplo, ó, aqui, só para ficar claro aqui, né? Por exemplo,
no departamento de educação, o programa todo leva esse nome, Educa Anhembi. Tá? Esses programas, vocês vão pegar, quando vocês pegam lá na primeira peça, lá no plano plurianual, lá tem um detalhamento desses programas. Tá? A LDO vai ter as diretrizes daquilo que são as prioridades para aquele exercício financeiro subsequente. E agora, na LOA, a gente consegue ter clareza de quais atividades e quais projetos que vão ser desenvolvidos dentro desses programas. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Então, peraí que agora eu pulei. Então, só para voltar. Então, projetos são aquilo que tem um prazo de validade, vamos dizer assim. Ele tem é previsto um início e um término. Tá? As atividades é aquilo que é constante. Certo? Até aqui está claro? Então vamos voltar lá. O que está previsto de projetos para o ano que vem? Construção, reforma e ou ampliação de unidades de saúde, Anhembi/Piramboia. Certo? Então esse é um projeto, tá? Que está vinculado aqui, ó. Tem previsão desse projeto aqui, no orçamento, R$500 mil. Certo? Outro projeto, construção e ampliação de salas de aula. Está geral, não está falando qual escola. Salas de aula. Certo? Construção e ampliação de salas de aula, R$500 mil. Aquisição e imóveis. Dá-se a entender que é a aquisição de algum imóvel, que eu acho que a prefeitura deve estar querendo adquirir. Né? Um valor de R$300 mil. Aqui está como projeto. Tá? A Anhembi cada vez mais feliz, né? Esse programa social aqui que já teve a Anhembi mais feliz 1, 2, 3, várias numerações, mas está aqui como projeto. O que dá a entender? É que o governo não trata ele como algo que vai se permanecer ao longo dos anos aqui no município. Então tem uma previsão de projeto para o ano que vem, com prazo de validade. Tá? Se eu tiver equivocado, eu quero que venham depois, por favor, porque poderia ter alguém aqui para estar ajudando no debate, aqui alguma coisa, mas é o que dá a entender aqui. Para o Anhembi mais feliz, temos aqui um valor de 520 mil. 520 mil. Outro projeto, reforma e ampliação de prédios públicos. Também não fala qual prédio público. Tá? Então tá aberto aí um projeto, alguma coisa aí, uma reforma e ampliação de prédios públicos, né? Talvez alguma questão de manutenção, alguma coisa que precise ser feito, tá bom? R$143 mil e 95 centavos. Outro que está como projeto, a função delegada. Aí, Mané, acho que talvez comece a entrar em algum assunto com relação à sua pergunta. O quê? Ah, sim. É que, como a população conhece muito mais o nosso Mané carioca do que o senhor Carlos Peçanha, então é mais fácil servir de referência o Mané carioca. Mas então está aqui, ó, função delegada. Quanto você falou que estava ano passado? Eu, sinceramente, não lembro de cabeça. Era 40 mil? Alguém lembra de cabeça isso aí? Não sei se tem algum dado. Eu realmente de cabeça não lembro. Aqui, ó, para 2026 está previsto R$85 mil. Outro projeto. Construção, reforma e ampliação de velórios e ou
Cemitério Municipal, 350 mil reais. Né? Recentemente foi anunciado que eu acho que conseguiu um convênio, alguma coisa, de 1 milhão. Então, 700, talvez então seja isso, né? Talvez 750 com mais esse 350 aqui, que vai dar 1 milhão e 100 mil daí, talvez, né? Então aqui, ó, construção, reforma e ampliação de velórios e ou cemitério municipal. Então quer dizer, dá a entender que pode ser o velório de Anhembi, do distrito de Piramboia, assim como o cemitério de Anhembi e cemitério de Piramboia. E temos aqui também um projeto de revitalização da lagoa, com valor de 250 mil reais. Certo? Esses são projetos, tá bom? Com valor aqui, ó, total geral de 2.648.095 desculpa, 2.648.095 reais. Certo? Vamos ver as atividades previstas. E aí, dentro dessas atividades aqui, pessoal, aí eu acho que teria que pegar mais detalhado para ver o que poderia estar dentro dessas atividades. Tá? Algumas a gente vai ter mais facilidade de compreender. Algumas outras, o pessoal do Poder Executivo poderia explicar com maior clareza para a gente. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma atividade aqui, ó, gestão administrativa da Câmara Municipal. Esse é nosso, da Câmara aqui. Coordenação e gestão do gabinete de prefeito. Né? Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. Conselho Tutelar. Tem aqui a do Conselho Tutelar, o valor de 179 mil reais. Eu fui questionado recentemente sobre pessoas que têm interesse no assunto de Conselho Tutelar, quanto que tinha no orçamento. Então, talvez, se estiverem me escutando, para ficar aqui, ó, registrado, 179 mil reais. Manutenção de serviços administrativos e financeiros, 4.174 mil. Manutenção de serviços urbanos. Olha aqui, ó, isso aqui já começa a ter uma maior clareza, né? São serviços urbanos, né? 5.884 mil. Serviço Municipal de Estradas. Olha aí quem tem o foco aí, questão de, né, que é sempre cobrada com relação à manutenção das estradas rurais aí, certo, presidente? Uma cobrança constante que a gente tem tido aí. Está sendo previsto para o ano que vem. Está reservado aqui, ó, 352 mil reais. Alguém perguntou alguma coisa? Desculpa. Ó, aí aqui, a manutenção da atenção básica, 14.858 mil. Tá? Isso aqui é na questão na área da saúde. Manutenção do turismo, 161 mil. Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer, 302 mil. Manutenção do Ensino Fundamental, 4.067 mil. Manutenção de creches, 775 mil. Elaboração e distribuição de merenda escolar, 1.573 mil. Manutenção do Departamento de Agricultura, 270 mil. A agricultura está aqui, 270 mil. Manutenção Fundeb, ensino fundamental, 5.798 mil. Manutenção Fundeb, ensino infantil, 3.794 mil. Precatórios apresentados. Olha aqui um assunto que é sempre, né, que é sempre perguntado isso aqui também, ó. Precatórios apresentados para 2026, 1.451 mil. Manutenção de média e alta complexidade, 28 mil. Isso aqui é saúde também. Manutenção do Departamento de Defesa do Consumidor, 76 mil. Transporte escolar, 858 mil.
Emendas impositivas, aqui, ó, R$1.141.905. Manutenção da cultura, 64 mil. Manutenção das atividades do SAMU. Acho que é... Opa. É aqui, 300 mil. Eu estava me perdendo aqui já. Manutenção das atividades da assistência farmacêutica, 100 mil. Não, desculpa. Desculpa, que eu acho que eu inverti aqui, né? Exatamente. Ó, aqui, então, ó, assistência farmacêutica, 300 mil. Vigilância em saúde, 39 mil. SAMU, 362 mil. Políticas voltadas à causa animal, 100 mil. Bolsa Atleta, 10 mil reais. Cadê o Marquinho, Paulino? Ô Marco, mais um ano está aqui no orçamento. E vamos ver se vai ser executado, hein? E olha que é um valor, né? 10 mil. Núcleo de apoio pedagógico, 68 mil reais. Depois a gente pode discutir isso aqui especificamente para entender. Esse ano aqui estava, em 2025, tinha 200 mil reais no orçamento. E a gente acompanhou toda a dificuldade que teve esse ano, né? E para 2026 está previsto 68 mil. Agentes comunitários de saúde, 415 mil. Programa específico de capacitação técnica e treinamento de servidores públicos, a lei municipal 2.399, 2024, 52 mil. Essa lei aqui é aquela lei que no finalzinho do ano passado a gente aprovou, foi até da minha autoria, que depois eu consegui remanejar um orçamento para manter, para fazer essa capacitação. Para esse ano foi acho que 50 mil reais, até onde eu sei não foi executado, né? Mas é importante que esteja reservado para o ano que vem. Então, já que não foi executado esse ano, a gente espera que seja executado o ano que vem, né? Só para fazer aquele apanhado, né, pessoal, novamente, que a gente já comentou isso lá no passado, né? O orçamento, de forma geral, ele é autorizativo. A única parte do orçamento que tem caráter de execução obrigatória são as emendas impositivas. Mas isso aqui, lembra quando a gente falou que isso aqui é para servir de norte, para servir de bússola para a gestão? Então, quer dizer, a gente está enxergando aqui o que a administração pretende fazer o ano que vem, tá? Com os recursos que estão previstos no orçamento, tá? A gente sabe que a dinâmica depois, né? Conseguiu um convênio com o Ministério da Agricultura, vai liberar um valor tal. Aí é uma outra questão, né? Mas a princípio é isso daqui. Deixa eu voltar onde que eu estava aqui. Um assunto também que, né, tem gerado polêmica recentemente também, não só recentemente, já ao longo do tempo. Manutenção das atividades da casa transitória, 150 mil. Essa daqui, propaganda e publicidade oficial, é nossa, aqui da Câmara. Manutenção de pré-escola, 227 mil. Essa modernização e manutenção de recursos, tecnologia e informação é nossa aqui da Câmara, 80 mil. A Escola do Legislativo, formação continuada e capacitação cidadã é nossa, 80 mil. Reforma administrativa, 80 mil. E a manutenção do ensino superior, a programa de bolsa universitário, 350 mil. Certo? Então a gente agora consegue visualizar aquilo que a administração pretende desenvolver para 2026. Tá certo? Pessoal, só para ficar registrado mais uma vez, tá? Eu não consegui fazer um comparativo de tudo isso aqui com relação ao que estava do ano passado. Até porque tem algumas questões assim, como iniciou um governo novo, né? Tem algumas questões que é importante ter continuidade. Mas tem algumas ações que a gente imagina que sejam novas, né? Mas, particularmente, essa questão do núcleo de apoio pedagógico me chamou a atenção, tá? Então, a gente vai tentar ver como que dá para
encaminhar essa discussão, né? Ontem, quando a gente fazendo uma breve análise para a gente poder preparar essa apresentação hoje com vocês aqui, quando a gente constatou esse valor de 68 mil aqui, que reduziu mais do que da metade do que estava previsto. Antes, eu entrei em contato com algumas pessoas, eu não vou citar nomes nesse momento aqui, porque eu não sei como que esse assunto está sendo conduzido internamente no Poder Executivo, mas foi pego de surpresa. E quando essa pessoa foi buscar a informação com pessoa hierarquicamente acima, aparentemente essa pessoa foi pega de surpresa também. A questão é como que foi conduzida essa discussão, né? Mas tudo bem. A vereadora Dani quer fazer algum comentário? Só uma pergunta, desculpa a ignorância, pelo menos meu primeiro ano, então, que eu estou tendo acesso a tudo isso, né? Diante de uma situação que nós estamos vendo alguma incoerência nesses valores e tudo mais, e nós temos, né, que aprovar em tese a PPA para ela ser executada a partir do ano que vem, né, para os próximos anos, e isso está dentro dela, né, incorpora, o que cabe a nós, de repente, uma divergência dessa para nós apresentarmos para o Executivo? Boa pergunta, viu, vereadora? Então, a gente está no momento de discussão, de deliberação sobre as peças orçamentárias, né? E nesse primeiro ano aqui, como os assuntos, né, a gente acompanhou algumas dinâmicas, principalmente com relação ao PPA e à LDO, precisaram ser revisadas, né? Lembra que teve uma discussão recente, né, principalmente para buscar olhar com mais atenção aquilo que o Tribunal de Contas vinha fazendo algumas orientações e tal. Nesse momento de discussão, o que é possível se começar a avaliar? Emendas. Emendas ao orçamento. Não estou falando das emendas impositivas. Tá? Eventualmente, o vereador que achar por bem vincular a emenda dentro de uma atividade dessa, é direito do vereador, é liberdade do vereador. Tá? Lembra que a emenda impositiva, ela tem que seguir alguns critérios depois também, principalmente, né, encontrar que ela tem que estar vinculada ao PPA, à LDO, tá? Ela não pode ter, para ser executada, ela não pode ter impedimento de ordem técnica, tá bom? Mas não impede. Mas a emenda ao orçamento, né, que seria, vamos supor assim, remanejar o valor, vamos supor, de uma atividade para outra, tem essa possibilidade, tá? Tem algumas limitações, né? Vamos dar um exemplo, você não pode pegar da onde que está gasto com o pessoal, entendeu? Mas algumas prioridades, isso aí vocês podem discutir, tá bom? Amadurecer nesse período que a gente tem até ao final do exercício agora, né? E ver aquilo que seria possível de fazer modificações, tá bom? Eventualmente, a gente pode convidar, vamos dizer assim, né, o pessoal da prefeitura para participar de mais reuniões, né, para a gente tentar fazer um alinhamento com relação a isso aí. Por que eu falo? Às vezes pode parecer assim, o orçamento é da prefeitura, não, o orçamento é do município. Você entendeu? Então, se a gente conseguir fazer um trabalho em conjunto com relação a isso daqui, eu acho que ele passa a ser mais viável depois para executar, né? E vocês vão estar fiscalizando, cumprindo a função de vereador depois. Pô, isso aqui tá no orçamento, por que não está sendo executado? Qual que é a dificuldade? O que está acontecendo? Né? Determinadas ações que estão sendo executadas no município, está previsto aqui? Não está? Né? Então, quer dizer, vocês viram que tem algumas questões aqui que tem o nome, mas às vezes falta clareza para entender melhor o que tanto tem dentro daquela atividade, daquele projeto. Talvez seja um momento de questionar o Poder Executivo. Ué, dentro dessa atividade ou dentro desse projeto, o que vocês querem realmente fazer aqui? Né? Talvez seja uma oportunidade. Ana? Claro. Você não pode, você deve falar. É propriedade. Só que agora, eu queria falar agora como mãe, né? Não como funcionária, como servidora da Câmara, mas como mãe e pedindo auxílio dos vereadores.
porque, igual o Rodrigo mencionou, me chamou muita atenção quando eu vi esse valor no orçamento com relação ao núcleo. Os vereadores e a população toda está ciente do que nós passamos aí esse ano. Isso porque estava previsto no orçamento, tinha um valor o dobro, quase o triplo desse valor para o orçamento desse ano. E, mesmo assim, a gente ficou mais de 7 meses sem atendimento para as crianças, né? O atendimento voltou só no mês de agosto e não com todos os profissionais que deveriam ter, só com a psicopedagoga. Mesmo assim, a psicopedagoga atendendo as crianças, passando por dificuldades, sem material, sempre na promessa do executivo de que estava passando por processo licitatório para ter material para trabalhar com as crianças, de que estava passando por processo licitatório para contratar os demais profissionais, porque não se contratou a fonoaudióloga, não se contratou uma terapeuta, nada, só a psicopedagoga dando o máximo que ela podia para atender essas crianças de agosto até agora. Hoje, as mães receberam uma mensagem, falando que iniciar os atendimentos psicológicos, que agora tem uma psicóloga para atender. E aí ela jogou no grupo das mães, na data de hoje, de novembro, os 10 primeiros nomes, que eu até questionei, e falei, e as demais crianças? Não, Ana, a gente vai começar primeiro com essas 10, que são prioridade, as outras vão continuar aguardando para o ano que vem. Então, eu agora aqui, como mãe, como cidadã, que peço atenção dos vereadores para esse ponto aí, para que a gente não passe por tudo isso de novo, que para mim fica claro, evidente que a gente vai passar até por situação pior com esse orçamento. Porque previsto ano passado para esse ano a gente enfrentou tudo isso e teve esse atendimento a partir do mês de agosto, né? Ficamos mais da metade do ano aí das crianças sem atendimento nenhum e ainda com a falta dos outros profissionais, porque as crianças continuam com a falta dos outros profissionais. A gente não tem a neuropediatra, a gente não tem a terapeuta, a gente não tem a fonoaudióloga, a gente brigou mães aí na lista de espera pelo atendimento psicológico das crianças. Então, assim, eu queria só deixar registrado a minha indignação e o meu pedido, o meu apelo para os vereadores para uma atenção nesse ponto aí dessa redução do orçamento. É isso. Obrigada. A Ana, além de ser profissional aqui da casa, ela é mãe de alunos que sentem na pele a necessidade de uma política pública específica. Isso que eu acho importante. Olha a questão de uma audiência pública. Tá? Muito provavelmente, vocês, vereadores, né, de uma forma geral, a hora que estão na rua aqui, volta e meia é questionado por munícipes com relação a vários problemas que existem no município. Esse era o momento deles estarem aqui. Entendeu? Para registrar prioridades. Para ficar marcado aqui as prioridades. Lógico, no longo do ano, tem várias indicações aí, sugerindo melhorias em serviços, em obras públicas, tal, que pode servir de parâmetro, de uma base de estudo, tal. Mas, para ficar registrado, que nem uma fala dessa, para ficar registrado aqui é importante, né? Mas essa cultura de participação aqui, infelizmente, ainda não tem. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó. A gente não ouviu recentemente, aqui no plenário, aqui, que foi conquistado 700 e poucos mil reais para fazer a reforma ou a construção de um novo velório. Eu posso estar enganado, mas não teve essa fala? Teve, não teve? Uma obra, certo? A gente sabe que a reforma do velório, por algumas características que ele tem ali, é cobrada há muitos anos, certo? Mas, vamos lá, cadê? Então a gente tem ali, ó, aqui está reservado 350 mil, certo? Com mais esses 750 mil, 1 milhão e 100 mil reais para esse tipo de projeto. Será que ele é o valor necessário para executar isso? Eu não sou engenheiro e eu não vi o projeto que eles querem executar também. Entendeu? Então, será que é necessário esse montante todo? Ah, mas não é só o velório aqui, vai ter outras... Tá, então, aí que eu falo, a questão da clareza. Então, o que mais está previsto aí dentro desse projeto? Né? Porque aqui é um projeto, né? A construção, reforma e ampliação de velórios e o cemitério municipal. É só um exemplo.
Não estou falando que muitas vezes isso aqui não é necessário, que não é importante. É sim também. A gente sabe. Eu estou dando um exemplo de uma questão que a gente é constantemente cobrado com relação ao velório aqui de Anhembi. Mas a gente sabe que tem demanda com relação ao velório de Piramboia também. Tal. A questão é a seguinte. Aí aquela velha frase que quando se discute orçamento público é dita. O cobertor é sempre curto. Se você tentar cobrir o pé, vai descobrir o peito. Puxar para a cabeça, vai descobrir o joelho, não sei o quê. A questão é, quais são as prioridades daí com relação a esse orçamento? E tem determinadas questões, alguns projetos, algumas questões, que você consegue muitas vezes, e a administração tem todo um leque de diretores de departamento. Lógico, os vereadores também fazem essa articulação também com os deputados também, de conseguir, às vezes, um valor, uma emenda, né, para complementar um projeto específico. Mas então não seria o caso, talvez, de reforçar uma atividade que a gente já viu que muitas famílias precisam ser melhor contempladas? É uma questão da gente analisar, né? Bom, será que ficou faltando alguma questão aqui? Deixa eu ver. Nesse quadro aqui. A última questão aqui, né, que é... Opa, cadê? Aqui da totais por operação especial aqui, a questão de amortização em encargos de dívida fundada, né, 1.124.000, a questão de contribuição ao PASEP, 350 mil, outros encargos administrativos, reserva de contingência está em 280, né? Acho que é isso. 60? Então tá bom, tá vendo? Minha visão não ajuda muito mesmo. Certo, pessoal? Isso, fala você. Boa noite. Eu não vou saber lembrar, ou melhor, não consigo lembrar certinho, mas, salvo meu engano, mãe Ana, de 2023 para 2024, posso estar errando o ano, mas o valor eu não estou errando, foram reservados 360 mil reais para o núcleo. Gastos, zero. Tudo encostado na educação. Puxadinho da educação. Não estou dizendo que está errado, que está certo, estou dizendo que está errado, estou afirmando que está errado. Porque se tem o orçamento, é para fazer, se consta no orçamento, se precisa ser feito. E a necessidade, a real necessidade, acho uma vergonha. E detalhe, o dia que eles vieram apresentar aqui, eu falei com os contadores ali, eu não me recordo ao certo quem estava do meu lado, acho que, não sei se era o Thiago, que também me ajudou nessa situação do núcleo, pedindo, e eu acho que foi o Marquinho Batista à época. Então, essa situação do núcleo precisa ficar registrada, que já foi de 360, caiu para 200, hoje 68, e a nossa decadência com relação ao núcleo de apoio pedagógico é absurda. Enfim, essa parte, beleza, só para deixar para constar, espero que resolvam. Na mesma conversa e em tantas outras, eu vou falar de uma coisa que eu não enxerguei ali de jeito nenhum. O terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor é o que o governo não consegue ampliar. Ele pode colaborar, ou seja, as associações, organizações não governamentais, enfim. Ali eu enxerguei 100 mil reais para a causa animal. Mas não está se falando de associação e tudo mais. Veja bem, temos a associação de produtores rurais, está falando toda hora todo mundo fala há vários momentos, fala sobre a feira, né? Sobre sobre uma série de coisas que é necessário, associações que estão sendo reestruturadas, que pararam ao meio do tempo, por exemplo, a Associação de Produtores Rurais, a APRAN, né? Posso citar o nome, o doutor Daniel, já trabalhamos junto nessa situação lá atrás. Então tem uma série de coisas, eu acho que necessariamente precisava constar. Detalhe, pedi para o assessor, para o Amorim, né? Pedi para o João, salvo não me engano, da Êxitos, para que constasse. Eles disseram que resolveriam, e aqui, eu não sei qual que é a obrigação de estar apresentando aqui hoje, se é de vocês, da Câmara, tal, eu só vim participar. Mas eu acho que é de extrema importância nessa hora aqui, porque não tem um debate um contra o outro, não tem nada. A ideia é apenas resolver o problema. Então vamos remanejar daqui tanto, tal. É nesse momento. E eu acho que é absurdo. A situação do núcleo não ter sido, espero que seja solucionada ainda a tempo, e a situação do terceiro setor. Isso aí entra
desde qualquer evento em nível de igreja, por exemplo, que também não deixa de ser uma associação, um movimento de igreja das mais variadas, tá, gente? Não estou falando de determinada religião e tal. Então, acho que é de extrema importância, acho que não vou nem falar sobre a educação, sobre a escola, Mário Covas, que eu brigo, não. Vamos deixar para depois isso aí, que vamos por partes. Hoje era sobre isso. Obrigado, professor, diretor, Rafael. Vai, diretor, professor. Bom, mas foi bem você lembrar do histórico dessa questão do núcleo de apoio pedagógico, porque antes, o que eu ouvia falar, quando a gente não conseguia desenvolver uma política pública voltada com os alunos que têm algum transtorno? Era uma frase que chegava a arrepiar, mas era falado constantemente: não tem orçamento para isso. Essa era a frase. O período que a gente teve como presidente aqui, que a gente fazia um remanejamento do orçamento, a gente conseguiu reduzir o orçamento da Câmara para colocar no núcleo de apoio pedagógico, naquela época lá. Só que, infelizmente, foi exatamente isso. Aí tinha orçamento e não era executado. Uma coisa totalmente sem sentido nenhum, né? Aí, logicamente, né, o embrião foi formado ali, executou-se, aproveitando-se os quadros que tinham no Poder Executivo, mas ficou ali. Só que aquilo que a gente imaginava que esse ano aqui ele ia avançar, ele acabou retrocedendo, né? E agora está retrocedendo mais ainda, infelizmente. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma consideração, alguma coisa? Não? Não? Nenhum vereador? Algum cidadão? Nada? Então, muito obrigado aos servidores da casa por toda a colaboração, por todo o auxílio. Obrigado aos vereadores, obrigado, presidente. Obrigado aos cidadãos que nos estão acompanhando. E eu encerro aqui, então, nossa audiência pública. Muito obrigado a todos.